falar sobre vítima, tá? A segunda trava é a vitimização. E a vitimização, ela vem do quê? Das dinâmicas ocultas que eu não trabalhei, tá? Que eu ainda não me dispus a enxergar, a tratar aquilo, né, com uma importância. Então, o que é a vítima, tá? Por que a vítima ela vai ter muita dificuldade em prosperar, em ter sucesso profissional, em avançar e fluir? Porque a vítima, ela tem uma necessidade, a pessoa que se coloca numa posição de vítima, ela tem uma necessidade de se vingar, por um lado, tá? E por um outro lado, ela tem uma necessidade de sustentar uma imagem de mártir, né? De uma pessoa ou muito boa ou de uma pessoa muito sofrida, tá? Então, ela tem essas duas coisas ali que ela acaba ganhando e para ela ser vítima, ela não pode ter sucesso, ela não pode avançar, as coisas não podem ser fáceis para ela, sabe? A vítima, aquela pessoa que ela tem um prazer em ser especial, tá? Então, para ela ser especial, ela tem que se sentir muito importante. Então, tudo com ela é mais difícil, todo mundo critica ela, todo mundo aponta o dedo para ela, todo mundo sobrecarrega ela, ninguém reconhece ela, ela ajuda todo mundo e ninguém faz nada por ela, tá? Então, ela o que ela tá ganhando ali? Ela tá se sentindo importante, porque com ela tudo é pior, ela é especial, né? Então, ela já tá tendo o ganho dela. E ela tá bem assim. Lá no fundo, ela prefere isso, tá? Então, ela vai sabotar o próprio sucesso. Ela não vai aceitar que as coisas sejam fáceis, fluídas para ela, tá? A pessoa, de repente, ali de forma consciente, no mental, no racional dela, ela tá querendo destravar o trabalho dela como terapeuta, né? Porque cansa também ser vítima, né? Então ela, de repente, faz um planejamento, começa a divulgar o trabalho dela, tá certo? E aí começa a fluir, começa a ficar fácil. Ela não tem mais do que reclamar, ela não tem mais como se sentir especial, ela não tem mais como ser a pior, né? Tudo que acontece comigo é pior do que o que acontece com todo mundo, tá? Então, ela não quer perder isso. Mas o que está por trás dessa dinâmica da vítima, tá? Aqui eu tô falando superficialmente, como que você, por que a pessoa gosta de ser vítima, né? Mas como que começa isso? A vítima, ela tem um olhar voltado pro passado, tá? Ela tem uma necessidade de se vingar, porque ela tem uma dor lá do passado que ela ainda não digeriu, tá? Ela ainda não olhou para aquilo buscando a cura, então aquilo ainda dói. Aí ela não sabe como lidar com aquilo. E aí ela vai ter aquela sensação, ela vai sempre reproduzir essa sensação de injustiça na vida dela, tá? Então aquela pessoa que de repente sente que não recebeu o suficiente dos pais ou que teve uma história de abandono, que teve uma história de repressão, de opressão. Eu não estou dizendo que essas coisas elas são não importantes. Elas importam, né? Esses traumas da infância. E eles vão trazer dificuldades para a pessoa que viveu esses traumas. Só que quando a pessoa olha num lugar de vítima, ela não quer resolver, tá? Ela não quer resolver. Então, como que eu sei se eu tô na vítima ou se eu não tô? A vítima, ela não quer resolver, porque a vítima, ela tá tão ferida, que a única forma que ela consegue de lidar com aquilo é acusando, tá? Então, eu preciso acusar, olha o que você fez comigo. E nem sempre isso é explícito, tá? Nem sempre a pessoa vai chegar para a mãe, para o pai e vai falar: nossa, olha o que vocês fizeram, vocês não me deixaram estudar, vocês desacreditaram de mim. Nem sempre ela vai fazer isso dessa forma explícita, acusando diretamente os pais. Muitas vezes ela vai fazer isso fracassando, tá? Se essa pessoa tiver sucesso, se a vida dela fluir, é como se ela estivesse inocentando os pais, inocentando aquelas pessoas que fizeram mal para ela, tá? E se ela estiver muito ferida, ela não quer isso, tá? A única forma dela lidar com essa dor profunda é acusando quem a machucou, quem a feriu, tá? Então, eu não tô dizendo aqui
que os traumas não afetam a nossa vida, que não trazem dificuldades. Não. Eles trazem, tá? Eles nos influenciam demais. Mas também vocês sabem, né? Vocês que me acompanham, sabem que os traumas também trazem os recursos. Mas, enfim, não é o assunto de hoje. Eu não estou falando que os traumas não são importantes. O problema é quando a pessoa só olha para isso e ela tá sempre com o olhar voltado para o passado, tá? Então, essa pessoa, tudo ela vai justificar com o passado. Ah, por que não deu certo? Ah, porque os meus pais não me pagaram a escola. Ah, por que não deu certo aquele teu outro trabalho lá? É porque os meus pais sempre desacreditaram de mim, eles sempre me ridicularizaram, então eu tenho medo de me expressar. Veja, essa pessoa, no fundo, ela quer fracassar para continuar com esse discurso, tá? Porque é a forma que ela encontrou de lidar com essa dor dela, tá? Agora, quando eu, mesmo vivendo todos esses traumas, eu decido olhar para isso de uma forma a buscar a cura, eu preciso sentir a dor, né, que tudo isso me causou, assumir isso, lidar com isso e entender, bom, agora não adianta ficar acusando, né? Não adianta eu ficar apontando o dedo e querendo lidar dessa forma. Aí a pessoa vai se libertando da necessidade de se vingar, tá? Porque a vítima ela tem uma necessidade muito profunda de se vingar daquele que fez mal a ela. Por isso que ela continua mantendo esse lugar de vítima. E aí a pessoa vai reproduzindo na vida profissional dela, por exemplo, as mesmas situações que ela viveu na infância. Tá? Então, se na infância ela sentiu perseguição, se ela se sentiu injustiçada, se ela se sentiu não validada, ninguém olhava para mim, ela vai reproduzir aquilo. Enquanto ela não trabalhar isso dentro dela, ela vai atrair, ela vai reproduzir a mesma situação da infância, tá? Então, aquela pessoa assim que sempre tem o mesmo tipo de problema, sabe? A pessoa muda de trabalho e sempre tem alguém que persegue, sempre tem alguém que faz mal para ela, sempre tem alguém que não reconhece o trabalho dela, tá? Então, lá no fundo, ela já não se sente vista pelos pais, geralmente, né? Lá no fundo, ela já se sente injustiçada e aí a forma dela lidar com isso é reproduzir essa mesma sensação, tá? Fica um vício, sabe? A pessoa se torna viciada em sentir isso, tá? Em viver esse papel de vítima na vida dela, tá? Então, como que trabalha com isso? Vou aprofundar sobre esse aspecto amanhã, né? Como que eu resolvo isso se eu perceber que eu tô na vítima? Mas a pessoa precisa escolher abrir mão, né? Abrir mão desse peso, dessa coisa de ser especial, de ser aquela que é muito boazinha. Às vezes a vítima tem isso também, né? Ela tem um ganho de mostrar essa imagem de uma pessoa assim, nossa, ela é muito boa, ela é muito evoluída, nossa, ela dá conta de tudo, tá? Então, esse é o ponto 2. A vitimização é uma trava, tá? Uma trava. Se você identificou alguma coisinha aí, já resolva isso, tá? A vítima, ela tá voltada para os pais, tá? Então, na visão sistêmica, o passado fica lá atrás, junto com as gerações anteriores, tá? E o futuro fica na minha frente, com as gerações futuras e com tudo aquilo que eu gero, né? Com o meu trabalho, qual o legado que eu deixo, o que eu gero na vida das pessoas, tudo que eu crio, eu estou criando no presente, estou direcionando essa energia de vida para o futuro. Então, essa energia vem lá de trás, dos meus ancestrais, né? Eu recebo ela para mim e faço algo e direciono para a vida. A prosperidade, a vida profissional, o sucesso tem muito a ver com eu estar no meu lugar e direcionado corretamente, tá? A vítima, ela não tá recebendo energia lá de trás e passando para frente. Ela tá virada de costas para a vida. Até me engasguei, vou tomar uma aguinha aqui. Ela tá de costas para a vida. Tá? Então, ela não tem interesse em fazer as coisas fluírem, porque ela ainda tá ali olhando para os pais, esperando receber alguma coisa, esperando que alguém peça desculpas pelo mal que fez a ela, ela tá esperando uma reparação, sabe? Então, como que eu deixo de estar nesse lugar? Eu preciso desistir dessa reparação.
tá? Desistir de que alguém peça desculpas para mim, de que alguém se arrependa, de que alguém enxergue a dor que eu senti, tá? De que alguém me dê alguma coisa a mais. Então, precisa abrir mão disso, tá?